Olá, terceiro ano, bom dia! Hoje nós iremos realizar a nossa primeira aula de língua portuguesa no capítulo 2 e vamos ler uma história em quadrinhos, um HQ. Observe o cenário e as personagens. Eles são assustadores? Turma do Penadinho em O Gato. Oi, Penadinho, nunca pensou em ter um gato? Não, Dona Morte. Acho que eu não teria tempo de cuidar e... Peraí, por que tá com as mãos para trás? Dona Morte, isso é um jogo sujo. Você sabe que eu adoro gatos, mas não posso ter um. Mas ele é um gatinho abandonado. Depois lá na outra página, eu não abandonei, então não tenho nada a ver com isso. E além do mais, ele vai rasgar meu travesseiro, meu lençol, fazer uma sujeira e pedir carinho, passar seus pelos macios no meu rosto. Aí o gatinho fez miau. Ah, tá. Eu fico com ele. Uhul! Ah, Penadinho, você não ia adotar um gato e deixar as 7 vidas deles órfãos, né? Ou ia? Aí olha só ele lá com os gatinhos. Depois, na página 20 e 21, tem o por dentro do texto, que a gente sempre faz uma reflexão sobre o que nós acabamos de ler. Então, vamos lá. Converse com os colegas e com o professor. Letra A. Quais são os personagens da história em quadrinhos? Quem são os personagens? Em que lugar eles estão? Esses personagens não são seres humanos comuns. Que tipo de seres eles são? Você conhecia a Turma do Penadinho? Qual outros personagens você conhece? Então, estes personagens aí, né, é do Maurício de Souza, da Turma do Penadinho. Eles são criaturas mal assombradas, são fantasmas, são criaturas assustadoras. E são personagens também do Maurício de Souza, né? Normalmente o cenário é lá no cemitério, né? Um é a alma penada, o outro é a morte. Então, eles se remetem sempre a estas questões assustadoras, ok? Então, olha lá. A história em quadrinhos, ou HQ, é uma narrativa dividida em quadros ilustrados, que geralmente combinam imagem e texto verbal. Os textos escritos aparecem em balões de fala, de pensamento ou em legendas. As histórias em quadrinhos podem ser de terror, de humor, de suspense, de ficção científica, dentre outros, né? Vocês têm aí de super-heróis, tem tantas outras histórias que podem ser contadas ali nas histórias em quadrinhos, ok? Inclusive situações do dia a dia. Então, nesta estrutura, a história ela vem dividida em quadrinhos, tem uma sequência, né? Faz sentido, um quadrinho tem a ver com o outro, e a fala dos personagens não aparece como a gente vê num texto comum, com 2 pontos antes de falar, com travessão. Toda a fala do personagem ela fica dentro de um balão, seja ele de pensamento, de fala, de grito, tem vários tipos de balões que são específicos das histórias em quadrinhos. Observe novamente o cenário e as personagens. Essa HQ é uma história de terror? Então respondam por quê. Releia o título da HQ. Qual é o título da história? Então, qual é o título daquela história? Por que ele recebeu este título? Então, por que no título está escrito aqui? Número 4. Em que momento Penadinho muda de ideia sobre o gato? Então, procurem lá em qual quadro ele muda de ideia sobre o quadro. E por que será que isso acontece? Ele não queria, falou que não tinha tempo, e o gatinho ia arranhar o travesseiro, e depois ele começou a se encantar pelo gatinho. O que foi que o gatinho fez que deixou com que ele ficasse encantado e logo adotasse esse gatinho?
Número 5, observe a expressão de Penadinho no último quadrinho e responda. Penadinho está feliz, assustado, abatido ou empolgado? Então, observem lá o último quadrinho e coloquem aí a situação. Por que ele está se sentindo desta forma? Então, coloquem lá. Associe os títulos das HQs às personagens. Então, toda vez que vocês, ao longo deste capítulo, observarem aí HQs, são histórias em quadrinhos, ok? É uma abreviação. Então, olha lá. Bidu e um castelo mal assombrado. Então, liguem ao Bidu. Cascão em um enigma da ilha. E depois, Magali em gostosuras ou travessuras. Então, liguem eles, né? Associem aos personagens, ok? Então, no número 7, está dizendo, observe novamente o quadrinho a seguir. Porque os balões são diferentes. Então, cada fala de um personagem tem um balão diferente. O que será que isso significa? Vocês já estudaram as histórias em quadrinhos anteriormente e já conhecem os tipos de balões que existem, que são apresentados nesse tipo de história. Cada um expressa um momento, uma fala diferente. O que vai acontecer? Vocês vão ter que observar essa imagem e perceber por que eles são diferentes, o que está expressando cada um deles. Vou deixar um anexo na Agenda Edu, no PDF, para que vocês se recordem dos tipos de balões que nós temos e para que cada um deles serve. E eu acredito que isso vai facilitar bastante para vocês, ok? É só isso que vocês precisam responder e eu aguardo vocês na próxima aula. Até mais!